até vocês começarem a ver os que a gente vai ler aqui hoje, mano. Tava dando uma leve olhada aqui, não li tudo, né, ó. Tem coisa aqui que a gente separou pra fazer o TED Terror Zap, e tem cada história que vocês iam cair pra trás. O negócio é maluco mesmo, mano. Eu demorei um pouco, né, pra trazer esse quadro aqui, mano, porque o último episódio foi um caso meio que criminoso. Aí eu fiquei meio... Não que vocês tenham cometido algum crime, né, mas é uma história que envolve crime e me deixa meio... Ei, ai, ui, para. E hoje eu quero pegar um pouquinho mais leve. Pelo menos aqui, ó, no título já dá pra ver que é um pouquinho mais leve, só um pouquinho. Tá, então deu pra entender que quem não gostava dessa interação era sua mãe, né? Que ela sentia só as pancadas no útero. Peraí, mano, para de falar com ela. Ela tá chutando. Mas tudo bem. Uma noite, a minha mãe, ela tava se preparando pra dormir. E de repente, teve uma crise de dor em sua vesícula. Por que será? Você fica conversando, fazendo um podcast com a criança aí dentro da barriga, o feto fica chutando, fica com dor na vesícula. Mas vamos lá. Ela chorava de dor e eu chorava junto por medo. Eu tava completamente paralisado, eu só conseguia berrar. Foi assustador, Lucas. Então ela ficou no hospital por uma semana. E ao decorrer dessa semana, meu pai me enrolava pra não dizer o que tava acontecendo. Só que eu já sabia, né? Eu sabia que meu irmão havia virado um anjinho. Infelizmente eu tava certo. Meu Deus do céu, que triste. Depois de bastante tempo, a minha vida voltou ao normal. Eu tava na escola e por algum motivo eu tava sentindo algo estranho. Eu tinha uma única amiga. Estávamos sentadas e eu contava alguns relatos estranhos que eu já havia vivido. Os que eu contei no início, entendi? Tava conversando com a amiguinha, contando isso que ela acabou de falar pra gente agora. A professora de português, ouvindo a conversa, sugeriu pra que formassem uma rodinha e contassem contos de terror. Professora, a senhora tá louca. Sugeriu da gente contar lendas urbanas, enfim, essas coisas assim. Eu sentia que aquilo não era uma boa ideia, mas a minha amiga me convenceu a ir. Então, segundo ela, não há ninguém melhor pra contar histórias de terror do que quem viveu elas na pele. Mas aí assim, mano, o problema de contar histórias de terror de quem viveu na pele é que de repente acaba ficando meio triste por isso, né, por relembrar. Então lá fui eu. Contei as histórias que eu conhecia, eu não contei nenhuma real, afinal, adolescentes são cruéis por si só. Imagina se soubessem que havia uma doida que presenciava tudo isso. Então não, eu preferi manter o pouco de vida social que me restava. Tá bom, senão você ia ser a maluca, né, a doida. Quando eu terminei de contar minha história, eu comecei a sentir meu pescoço queimar, como se estivesse sendo observada por alguém. Eu sabia que tinha algo me olhando, eu não queria olhar, mas eu fiz o pior. Eu olhei. Um homem tava com uma capa ou casaco, eu não sei explicar, mas era da cor preta, e me impossibilitaram de ver seu rosto. Ele tava no canto da sala, afastado do círculo ali. Eu imediatamente olhei pra minha amiga e dei-lhe um cutucão forte. Ela sussurrou com um "que foi?" E eu tentei apontar de maneira mais secreta possível pra aquilo. Ela então arregalou os olhos, ela também o enxergava. Não sabíamos o que era até o atual momento, mas de uma coisa sabíamos: devíamos sair daquela sala o mais rápido possível. Olha... Pronto, já veio o zorro. Pedimos pra professora pra irmos beber água. Não estávamos com sede, então insistimos pra que ela deixasse nós duas irmos juntas. O homem da capa preta ali. Tô brincando. E ela deixou, só que um pouco receosa. Fomos. Onde eu estudava, perto do bebedouro, havia um banheiro que não era utilizado. Tava escuro lá dentro. Mas eu conseguia ver uma garotinha lá dentro e ela tava chorando. Eu não queria ir lá, só que dessa vez eu fui inteligente e não fui. Estavam acontecendo tantas coisas naquele dia, até que a aula acaba e eu vou pra casa. Eu não falei nada pra minha mãe, afinal eu não me sentia à vontade pra isso. Só que quando eu fui me deitar, aquela mesma pessoa apareceu pra mim e se apresentou de forma tranquila e amigável. Aspas, ó as aspas. Você não lembra de mim? Você me chamou, não foi? A vozinha dela, o jeito que é. A minha mente automaticamente foi pro meu falecido irmão. Ainda doía pensar nele. Eu fiquei feliz em saber que ele tava ali pra me proteger. Eu era tão idiota na época. Por que você era idiota? Passou um tempo e eu passei a sempre ver o protetor, como o próprio se denominou. Eu falava com ele diariamente. Brigávamos, ríamos. E ele havia virado meu amigo. É tudo aspas, né? Tem que deixar bem claro que ela tá colocando aspas em tudo, porque depois vai vir, ó, o plot. Então até aí tava tudo bem. Até o dia em que eu fui dormir. E no meio da noite eu senti alguém me sufocando e apertando meu pescoço. Era uma sensação horrível. Quando eu acordei não tinha ninguém no quarto, a não ser ele. Ele tava no canto da cama me olhando. Era indecifrável sua feição. Só podia ser ele. Ele tava se mostrando pra que veio. Eita, meu Deus do céu. Será que agora é o menino? E agora tá querendo enforcar ela? Será que é isso, mano? Tô achando. Depois de um tempo isso foi acontecendo com frequência, né? Arranhões, sensações estranhas, vontade absurda de me esfaquear, cortes pelo pulso. Eu tava cansada disso. Eu fui a uma igreja, conversei com um pastor de lá e ele disse que cuidaria de mim. Ele fez um monte de coisas e conversas que não cabem ser citadas na história, é verdade. Não precisa, aqui é privacidade sua. Desde então eu não vejo o protetor. Ele não era um anjo de luz, muito menos meu irmão. Ele queria me levar com ele. Tudo por causa de uma maldita história. Meu Deus do céu. Então quem te salvou foi um padre? A religião salvou, tá ligado? Deus. Ó, eu falo, Deus tá lá olhando, tá ligado? Então é isso, Luquinhas. É bizarro, mas quando eu penso muito nisso, eu consigo avistar ele de longe. Só
esperando uma brechinha pra voltar pra minha vida. Mas sério, Lucas, cuidado com as histórias que muitas das vezes são inventadas. Podem atrair coisas que não são nem possíveis de se imaginar. Tô ligado. Eu só leio, eu só sou um interceptor aqui, tá ligado? Se for pra acontecer alguma merda, vai acontecer com quem tá inventando. Então, se você fica mandando e-mail lá no tedterrorzap@gmail.com inventando história, você toma cuidado, mano. Não sou eu que tô falando, não. É a Rai. E pra fechar aqui, ela falou que ama meu canal e que me assiste há algum tempo. Inclusive, nessa história toda, ela só conseguia se acalmar nas horas que assistia meus vídeos. Eu que agradeço, Rai, e não só eu, mas todo mundo aqui, por você ter aberto um pouco o seu coração, entende? Mas agora, vocês acham que acabou? Vocês estão enganados. Vocês estão completamente enganados, porque o que a gente vai ver aqui agora é outra história de melhor amigo. Só que essa daqui pode te surpreender, tá ligado? Quem mandou foi a Maria Eduardo. Obrigado, Maria. Dei blur na cara aqui só pra evitar, né? E ela fala: oi, Ted, eu me chamo Duda e vim contar uma história que nunca contei pra ninguém. Olha o nosso privilégio, família. Mas que toda a minha família sabe, pelo menos a da minha mãe. Eu sou a filha caçula da minha mãe. Uma diferença de 3 anos da minha irmã mais velha. Mas a gente não se dá muito bem, por conta da idade e por ela não querer brincar. Na época eu tinha uns 8 anos e eu me lembro muito bem de tudo. Nossa, ai. Você tem 8, eu tenho 11. Eu não quero brincar, você é muito infantil. Foi o primeiro dia de aula e eu tava bem animada, pois eu ia fazer amizade com várias crianças da minha idade e fazer amigos também. E quando eu chego na sala de aula, eu vi um menino moreno sentado na cadeira perto da janela. E eu achei ele muito triste. Então eu fui fazer amizade com ele, né? Eu sempre fui muito carinhosa com todos. E comecei a conversar com ele e ele se mostrou ser um menino muito legal e se apresentou como Tai. E logo viramos amigos. Perfeito. Até aí, olha que história boa. Como eu não tinha muitos amigos na época, mesmo que eu seja muito carinhosa, muita gente não gostava de mim e não me incluía nas conversas, né? Então logo virei amiga do Tai. E a gente ficava sempre conversando na aula, né? Brincando na hora do recreio e agindo como criança. Detalhe, vocês tinham 8 anos, vocês eram criança, tá? Ele foi o meu primeiro amigo. E cada dia mais e mais continuamos sendo amigos. Até que começou as coisas estranhas, mais ou menos um mês após nos conhecermos. Oi, Tai. Um dia, eu cheguei da escola e fui pro meu quarto guardar minhas coisas, né? E tomar um banho. E assim que eu entrei no meu quarto, ficou mais frio e começou a dar muito vento. E eu logo fui fechar a janela e me troquei, né? Pra tomar banho. Me troquei pra tomar banho? Na volta do banho, eu achei um vestido vermelho de bolinha na minha cama. Mas pensei que minha mãe tinha colocado lá pra mim. Então eu vesti. Aí depois de ter feito isso, eu fui pra sala assistir TV. A minha casa, ela fica nos altos, né? E a minha avó sempre costura na sala. Então, deixamos a porta aberta pra ter mais vento. Então eu fiquei sentada no sofá, assistindo Bob Esponja, até que eu vejo o Tai me chamando lá fora. Eu fui animada, né, pra ver ele. Então a gente começou a conversar de forma animada. Quando a minha avó me chama na janela e eu tenho que me despedir do Tai. Estranho, né? Porque tinha acabado de ver o Tai na escola e depois eu entro e encontro ela pálida. E ela me faz sentar. E a primeira coisa que ela me pergunta é: de quem que é essa roupa, Maria Eduarda? A avó falando. Eu respondi automaticamente que achei em cima da minha cama e pensei que a mamãe que tinha deixado ela lá. Aí ela me olha com uma cara estranha e pergunta com quem que eu tava conversando. E eu falei que era com o meu melhor amigo Tai, que tinha perdido sua bola na rua. Daí ela continuou me olhando com uma cara e deu uma risada e falou pra eu brincar no quintal. Aí eu fiquei sem entender nada, peguei minhas panelinhas e fui pro quintal brincar de comidinha. Quando eu vi o Tai, ele tava lá de novo, me olhando de cima do muro. Sai daí, mano. Olha, tá vendo? Vocês acham que é amigo? Esses caras é tudo vagabundo. Eu perguntei pra ele como que ele conseguiu entrar e ele falou que deu um jeito e que queria falar comigo. Então a gente se sentou em um banco e ele me falou que ia sair da escola porque a mãe dele conseguiu um emprego na cidade vizinha, mas que ele sempre estaria comigo. Ele me entregou uma foto dele, daquelas de identidade, né? E falou que iria me proteger sempre. Assim que ele terminou de falar, eu tentei abraçar ele, mas ele falou: olha a cobra! É mentira! E eu comecei a correr pra falar pra minha avó. E quando eu voltei com ela, tinha aquelas cobras pequenas verdes no banco onde eu tava. E eu comecei a chorar de nervoso, então eu contei pra vovó o que tinha acontecido, né? E até entreguei a foto pra ela, que ficou pálida de repente. A vó vai morrer hoje, né? Porque não é possível. Tô brincando, só a vó. Ela me colocou no chão e perguntou se eu conhecia aquele menino. E eu respondi que sim, vó. Eu falei, vó, que eu conheço. E ela me falou uma coisa que me arrepia só de pensar. O quê? Aquele, minha filha, é o seu primo